Você já se perguntou de onde vem a sombra? Não a escuridão da noite, mas aquela que se instala na alma, que nos faz questionar a própria bondade do universo. Imagine por um instante um lugar onde a luz era tudo. Um lugar de harmonia perfeita, de melodia eterna, onde a glória era a própria essência do ser. Agora, visualize um sussurro. Não um som audível, mas um pensamento que nasce, pequeno e traiçoeiro, e cresce, até rasgar a própria estrutura desse paraíso. O que estou prestes a te contar não é uma fábula infantil, nem um mito distante. É a história da primeira rebelião, o eco de um grito de orgulho que ecoa até os nossos dias e a origem do mal que talvez você jamais ousou imaginar. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção sobre tudo. Para compreendermos a profundidade da queda, precisamos primeiro sentir a altura da qual se precipitou. Pense em um ser de beleza inigualável, adornado com a própria luz da criação. Sua forma era a expressão máxima da perfeição divina, seus movimentos uma dança de graça e poder. No livro de Ezequiel 28, 12 e 13, há um trecho que sussurra sobre essa magnificência. Tu eras modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam. Era um arcanjo, de nome Lúcifer, o portador da luz, o mais exaltado entre os seres celestiais, a coroa da criação angélica. Seu propósito era louvar, servir, ser um reflexo da glória divina. Seus cânticos eram a própria melodia do paraíso, sua presença um farol de pureza. Mas, mesmo na perfeição, a semente pode ser plantada. Imagine um espelho, polido com um esmerro que beira o milagre. Esse espelho refletia a glória do Criador de forma tão nítida que, aos poucos, imperceptivelmente, o reflexo começou a se confundir com a fonte. A admiração pela beleza alheia tornou-se admiração pela beleza própria. A luz que era refletida passou a ser vista como a luz que era produzida. O sussurro inicial, tão sutil que parecia uma brisa, começou a ganhar corpo. Por que refletir se eu posso brilhar sozinho? Era o orgulho, a mais traiçoeira das serpentes, aninhando-se no coração mais puro do céu. Não foi um desejo de maldade explícita no início, mas uma sutil, quase inocente elevação de si mesmo acima de tudo. Uma chama que se acendeu não para iluminar, mas para consumir. Esse orgulho, como um veneno lento, começou a distorcer a percepção de Lúcifer. A adoração que antes era direcionada ao Criador, agora buscava retornar a ele mesmo. A reverência devida ao trono passou a ser cobiçada para si. E o mais doloroso, ele não estava sozinho em seus pensamentos. A Bíblia nos dá vislumbres dessa rebelião em Isaías 14, 12 a 14, onde lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias em teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Essa não foi uma rebelião com armas e sangue como as que conhecemos na terra. Não foi um levante de gritos e bandeiras. Foi uma insurreição de corações e mentes. Lúcifer, com sua beleza e carisma, começou a semear a discórdia, a dúvida. Ele sussurrava em ouvidos celestiais, distorcendo a verdade, prometendo uma liberdade que era, na verdade, uma prisão disfarçada. Vocês são tão poderosos, tão gloriosos, ele insinuava, porque se submeterem a uma vontade que não é sua. Imagine a cena. Anjos que antes viviam em perfeita sintonia, agora se veem diante de uma escolha, um dilema cósmico. A lealdade inabalável de alguns versus a sedução de uma nova ordem, prometida por aquele que era a própria personificação da perfeição. O céu, antes um santuário de unissono, começou a ressoar com o dissenso. Era uma guerra de ideologias, uma batalha silenciosa travada nos corações celestiais, onde a arma mais potente era a palavra e o campo de batalha, a mente. A escolha foi feita. 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos, seduzidos pelo brilho enganoso do orgulho, decidiram seguir o portador da luz em sua rebelião. Foi um ato de traição cósmica, a primeira e mais devastadora ruptura na criação.
O que acontece quando a luz mais brilhante decide se apagar a si mesma? Ela não se apaga, ela se transforma. A luz de Lúcifer, que antes irradiava a glória divina, agora se contorcia em uma sombra de si mesma, densa e fria. Em João, no livro do Apocalipse 12, 7 a 8, narra essa batalha celestial. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Sim, houve guerra, não de sangue, mas de essência. A pureza contra a corrupção, a lealdade contra a traição. Miguel, o arcanjo fiel, e seus anjos enfrentaram a escuridão que nascia do orgulho. E o resultado foi inevitável: a queda. Lúcifer, a estrela da manhã, foi lançado dos céus, e com ele todos aqueles que escolheram a sombra. Ele não era mais o portador da luz, mas Satanás, o adversário, o acusador, e o eco dessa queda ressoa até hoje. O mal que vemos no mundo, as discórdias, as guerras, as pequenas invejas nos nossos corações, tudo isso tem sua origem na semente plantada naquele dia. O orgulho, aquele mesmo veneno que corrompeu o mais belo dos anjos, é a raiz de muitas das nossas dores. Quantas vezes o orgulho nos impede de pedir perdão, de admitir um erro, de estender a mão para quem precisa? Quantas vezes a necessidade de estar certo, de ser o centro das atenções, nos cega para a verdade e para o amor? Pense na inveja, na arrogância, na vaidade. Todas são filhas do orgulho, o mesmo pecado que transformou a luz em sombra. Essa história não é apenas uma sobre anjos caídos, mas um espelho para a condição humana. É um lembrete vívido de que a verdadeira grandeza não reside em se exaltar, mas em servir. Não em controlar, mas em se entregar. A humildade, tão frequentemente vista como fraqueza, é na verdade a maior força, o antídoto mais poderoso contra o veneno do orgulho. O caminho para a luz, para a paz interior, é o oposto daquele percorrido por Lúcifer. É o caminho da rendição, da gratidão, do reconhecimento de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. É a escolha de refletir a glória e não de tentar roubá-la para si. A queda de Lúcifer nos ensina que o mal não é uma força externa misteriosa, mas uma escolha. A escolha de um coração que se permite ser corroído pelo orgulho. E você, neste exato momento, está diante da mesma escolha. Você acredita que essa história ecoa em sua própria vida? Já sentiu o sussurro do orgulho o tentando desviar da luz? Se essa mensagem te tocou profundamente, é porque este vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de olhar para dentro.